Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade maravilhosa. Santa Rita do Passa Quatro, como dizia o colega José Porfírio, é uma pérola incrustada na colina. O maior destaque de Santa Rita começa pelo seu clima. E também pode ser visto assim um povo carinhoso, amigo. E Santa Rita sempre foi uma cidade assim, de um povo culto, povo que costumava se vestir elegantemente. Mulheres de vestidos pretos, homens de botas e chapéus. Mineiros, italianos, portugueses, espanhóis. Jovens e velhos. Muitos buscando o recomeço, tantos outros desejando iniciar. A história de Santa Rita do Passa Quatro, município localizado a 260 quilômetros da capital paulista, apresenta uma pluralidade informativa que ilustra a trajetória de transformações pelas quais passou a cidade. José Gonzo registrou nos jornais e sua filha em livro o passado de um lugar que se vangloria das memórias, e são muitas. O Dr. José Geraldo de Oliveira guardou documentos, pesquisou os fatos e se tornou muito mais que um contador de histórias. Eu fui funcionário do IBGE. Montei a agência de Barueri e depois consegui transferência para Santa Rita, né? Eu morava aqui, fui para lá, fiquei 1 ano, 2 anos lá e voltei. Então, aí precisava fazer alguma coisa da história. E que nós publicamos a Enciclopédia dos Municípios em 1958. É um princípio muito grande, não sei se você conhece, mas é um livro histórico de todos os municípios do Brasil. E, então a gente tinha que fazer o histórico, eu tive que pesquisar. E desde então a gente vem mexendo com isso aí, né? Mas eu comecei mesmo a pesquisa lá por 1960 e pouco, né? Carlos Alberto Delbel Beluz reuniu fotos, selecionou poesias e organizou a memória que, ao ser revisitada, permite que a história seja contada. Senti na obrigação de fazer um registro das casas de fazenda, fotográfico primeiro, porque eu senti que algumas casas estavam sendo abandonadas e até mesmo derrubadas para aproveitamento de material, portas, janelas enviadas para São Paulo. Isso me preocupou bastante e eu quis fazer um registro fotográfico. Como a obra, o acervo de fotografias ficou muito bom, eu achei que apenas um álbum não seria tão legal, né? Seria talvez interessante publicar um texto sobre a história do café na cidade. O neto de imigrantes, Turi Ventura, como é chamado, guardou com tanto critério os documentos que, relidos, garantem a oficialidade da história. Como Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, fez aliança com os Estados Unidos, com os aliados, exigiu-se que, através de um decreto, que todos os estrangeiros fizessem um cadastro nas delegacias de polícia. E, por sorte, Santa Rita do Passa Quatro é uma das poucas cidades que tem esse registro. E eles não são os únicos que transformaram memória em riqueza. Tem ainda o jornalista Oswaldo Barbatana, o advogado Edson Viviani, o economista Antônio Carniato Filho. Eles contam histórias que a eles foram contadas, que por sua vez foram contadas por quem as viveram. Tem uma história até muito importante, a história do Chico Pó de Arroz. Aliás, é fato verídico. Temos um fato, aqui existiu, mas é na tradição, não houve uma documentação disso. Ele vem com o primeiro que escreveu sobre Santa Rita, a história dos Botas e Gatos. Chico Pó de Arroz, por exemplo, era um personagem quase folclórico na cidade. Era um cidadão que morava na zona rural
típico caipira e com um rosto cheio de sardas, né? Daí o apelido Chico Pó de Arroz, que ele passava pó de arroz. Essa família, uma família vivia aqui embaixo no Rio Claro. E a outra vivia lá em cima, onde é o prédio da Vigor. Ele andava a cavalo pela cidade, com um terno caque, né, de brincaque, e guarda-chuva aberto para proteger do sol. E esse Chico Pó de Arroz, ele se apaixonou por uma pessoa, uma moça aqui da sociedade. E a moça, em contrapartida, levou na gozação e alimentou um possível interesse dele. E certa ocasião, esse Chico Pó de Arroz foi até a casa, havia bebido um pouco, foi até a casa da moça e quis conversar com ela, ela não aceitou, e ele quis entrar com o cavalo dentro da casa. Essa família de cima, que eram os gatos, os botas, não sei, é Dias. Família, sobrenome correto era Dias. Eles foram a Casa Branca. A estrada descia aqui para atravessar, aí para subir para lá, para passar, para chegar em Casa Branca. E na volta, tinha comprado uma espingarda lá, em Casa Branca. Quando passou embaixo, no Rio Claro, e tinha um já era um inimigo ficadário mesmo, né? Inimigo pesado. Então tinha um dele apanhando coquinho, e era mudo. E um dos que estava passando na estrada falou: eu vou experimentar a espingarda nesse caboclo aí. E matou. Então veio o delegado e um soldado, prenderam esse Chico Pó de Arroz, e o rapaz foi levando cacetada até a cadeia. E Chico Pó de Arroz prometeu vingança, disse para o soldado: me mata, porque quando você me soltar eu te mato. Então os de baixo reuniram e vieram aqui. E quando foi chegando na madrugada, eles tocaram fogo no sapé. Algum tempo depois, esse Chico Pó de Arroz achou que os negócios dele não iam bem. Consultou uma cartomante e ela falou que um vizinho que havia feito um trabalho contra ele. Ele pegou, foi num fazendeiro próximo ao sítio onde ele morava e armou uma cilada para matar o fazendeiro que julgava que fosse o que havia feito o trabalho. E ele errou o tiro, mas a vítima pegou e chamou a polícia. Aí veio outra vez o Zé de Abreu, o doutor Abreu e esse mesmo soldado que havia prendido. Da casa dele, numa distância talvez de uns 30, 40 metros, ele avistou o soldado, com um tiro ele matou. E ele tinha feito uma verdadeira muralha na frente da casa e tinha bastante estoque de munição. Então ficou o dia todo aquele bombardeio, a polícia não chegava perto, o morto ficou no sol o dia todo, porque eles não conseguiam chegar próximo. E aí começou a nascer a lenda do Chico Pó de Arroz. Que houve tanta gente morta que foi chamado um desses fundadores, o Inácio Ribeiro, do Vale, que morava mais ou menos perto, para trazer os carros de boi para levar para enterrar em São Simão. Eu não encontrei registro disso, mas diz que foi assim. Antônio Carniato Filho deu forma literária às suas recordações e, de palavra em palavra, ele permite que todos revivam o bairro do Botafogo, um dos mais antigos da cidade. Engastada na crista da colina, ante uma verdejante vegetação, sob o sol claro e brilhante, emoldurada por um céu azul de ímpar coloração, está a minha terra, Santa Rita do Passa Quatro, com as suas cachoeiras e despenhadeiros, florestas de jequitibás, as histórias do Dioguinho e do Chico Pó de Arroz, as poesias de Mário Matoso e as valsas e chorinhos de Zequinha de Abreu, carinhosamente guardadas na pauta do Nhonhô Camargo. Dentro desse cenário está o meu bairro, o Botafogo, logo no início da Avenida Severino Meirelles, outrora designada a entrada principal da cidade, de onde se avista o cartão postal ao vivo, a majestosa igreja matriz de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira,
ladeada pelas esvoaçantes folhas verdes das palmeiras imperiais, que acenam as boas-vindas aos visitantes. Edson Viviani escreveu sobre uma Santa Rita que o tempo deixou para trás e relembra pessoas que contribuíram para que as mudanças acontecessem. Das imagens do povo e da cidade, revejo Santa Rita com suas paisagens bucólicas, quando suas ruas ainda não tinham recebido a melhoria do asfalto ou dos paralelepípedos, e se retratava numa cidade pacata, onde mourejava um povo que, na singeleza de seu labor, contribuiu para a formação de uma sociedade que se orgulha de sua origem. Como o peregrino que se extasia diante da natureza, derramando seu olhar vago pelos planos da paisagem, vislumbro no rumo local e época que escolhi e tracei para nortear este trabalho, determinadas pessoas com as quais passava as horas, beliscando com o olhar o trabalho artesanal que executavam. Essa é uma história de muitas pessoas. Os contadores de histórias são pessoas que passavam contando histórias para nós. Eu acredito que um dos mais importantes, embora esteja um tanto quanto esquecido, tenha sido o Nininho Scomparin. Um outro historiador naquela época era Carlos Barbosa. Carlos Barbosa era uma pessoa de uma inteligência invulgar, talvez descendente de escravo. Ele foi contemporâneo de Zequim de Abreu e foi amigo de Monsenhor Vinheta, que construiu a matriz de nossa cidade. Uma história que começou em 1860. Isso aqui foi fundado por mineiros. A fundação data de 1858, 59, por aí. E esse pessoal que veio para a fundação, que depois se tornaram fundadores, eles vieram em 1839. Veio um velho com 3 genros, vieram para cá. Depois, um pouquinho mais tarde, vieram mais 2 genros para cá. E, então, essas pessoas fundaram Santa Rita. Eles estavam aqui desde 1839. E Santa Rita começou a ser construída em 1958, 59, que começou a mexer com a fundação, quererem fundar. Porque antes frequentava São Simão. Não, começou como um povoado, depois transformou-se em vila, né? Primeiro chamava paróquia, né? E depois vila. E aí veio a ser distrito de São Simão? Começou como distrito de São Simão ainda. Só depois que veio a emancipação. Aí, em 1966, veio a independência. Foi criado o distrito daqui. 1866. Criou-se o distrito, mas a cidade já existia. A parte da igreja, os primeiros registros são datados de 1862. Trazidos aqui por um bispo que veio visitar Santa Rita em 1883. Foi o primeiro documento que aparece aí, são esses, né? 2 Ritas influenciaram a história e garantiram o nome do arraial que se formava. Uma das pessoas que ajudou na fundação tinha o nome de Rita, né? Era Rita Ribeiro Vilela, mulher do capitão Gabriel Porfírio Vilela. O Passa Quatro, acrescido ao nome, se refere ao rio e suas características geográficas. Essa denominação Passa 5, Passa 3, Passa 4 é uma coisa de bandeirante. E nós estamos no caminho estamos, né? No caminho que foi dos bandeirantes. Daí essa denominação de Passa 4, Passa 3, Passa 5. E eles é que marcavam, dependendo de um acidente geográfico, um rio passa 3 vezes o rio, que às vezes o rio é muito cheio de meandros, né? Passando 3 vezes, chega-se lá. Ou 3 cachoeiras, então marcas, né? No começo da história de Santa Rita do Passa Quatro, eram só fazendas, muitas fazendas.
Onde está Santa Rita pertencia a uma família que a sede ainda existe por aí. Diz a tradição que essa família possuiu mais de 5 mil arqueiros de terra. Eu tenho a impressão que já não era mais o tempo das Seis Marias. Já havia subdivisão, já não recebia mais a terra do governo. Porque as Seis Marias foram doadas pelos governos, né? Do Império. Mas terminaram em 1820, por aí. E essa senhora deve ter comprado uma Seis Marias. A arquitetura das casas das fazendas marcou uma época de força do poder econômico. Desde que D. João VI trouxe para cá a missão artística francesa, nós tivemos uma influência muito grande do classicismo, né? Então, são casas com elementos neoclássicos. As que não foram modificadas, a gente percebe bem isso. E mesmo nas modificadas, a gente nota a influência do neoclássico. Depois, foi erguida a primeira capela e o vilarejo surgiu ao redor. O comércio se instalou e então se formou o primeiro quadrilátero de ruas, todas elas sem calçamento. A expansão do café no país chegou a Santa Rita do Passa Quatro e impulsionou o desenvolvimento do local. Vitor Ribeiro escreveu sobre as características da cidade naquela época. A perspectiva da estrada de ferro à porta, a amenidade do clima, a fertilidade do solo, a exuberância, a luxúria das suas matas virgens, balizadas por altaneiros, robustos e frondosos jequitibás, a elevação de seus terrenos concorreriam então para a atração dos cafeicultores que, sacrificados e ainda alarmados com os efeitos da grande geada de 1870, procuravam terrenos de cultura, mas de altitude elevada, livres de geada. O historiador Vitor Ribeiro diz que 1906, mais ou menos, essa época é o máximo da história de Santa Rita, né? Santa Rita atraindo pessoas importantes como advogados, Celso Garcia, médicos. Então, eu acho que todo o desenvolvimento de Santa Rita está baseado no café. E a produção era muito grande, só perdíamos para Ribeirão Preto. Durante muito tempo, a cidade se beneficiou da riqueza do café. Mas a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, foi implacável. Foi terrível para todo mundo, né? E aqui a gente tinha muitos imigrantes, italianos sobretudo, e eles adquiriram terras, agora pequenos sítios, das fazendas que foram se dividindo, e com isso pôde-se fazer um trabalho de recuperação, mas demorou bastante tempo e nunca mais revivemos a época do café com riqueza. Depois do café, a cidade buscou outras alternativas de produção. Porque nós tínhamos aqui João Miquelin, que fez um trabalho muito grande a respeito de citricultura, mas esse trabalho não foi como o café, sabe? As fazendas foram se transformando em pomares, mas sem que houvesse uma participação tão grande de Santa Rita, né, nessa produção. A beleza natural de Santa Rita do Passa Quatro se mostra poética. Muitos têm retratado em versos seus privilégios. Vitor Ribeiro expressou seu entusiasmo em palavras com muitos elogios. Invejável e sem dúvida nenhuma a situação topográfica. Plantada numa das orlas do Planalto, o viajor, para deixá-la ou atingi-la por qualquer dos quadrantes, terá de descer ou subir, e bastante. A cidade, como muitos pontos das rodovias que lhe dão acesso, oferece panoramas encantadores, paisagens admiráveis, com vistas maravilhosas para todos os rumos.
Pela sua altitude elevada, bafejada por virações azoneadas, frescas e puras. Seu clima é ameno e suave. É um sítio que convida ao repouso e ao idílio. Cidadezinha provinciana, quieta, modesta, sem vícios. O seu aspecto é de asseio. O seu casario humilde casa-se bem com a lhaneza e simplicidade de sua boa gente. A importância da imigração para o desenvolvimento de Santa Rita do Passa Quatro, principalmente a dos italianos, é tão evidente que a cidade comemora até hoje. Na década de 90, os descendentes procuraram, com a globalização da economia, a dupla nacionalidade italiana. Nessa procura, muitos perceberam a importância da imigração italiana em Santa Rita do Passa Quatro. Dessa forma, para homenagear os nossos antepassados italianos, foi criado pela Prefeitura Municipal este grande festival de tradições italianas. Os documentos guardados na sede da Sociedade de Socorro Mútuo revelam histórias que o Sr. Turi conta com detalhes que só quem estudou profundamente a influência da imigração pode afirmar. A Sociedade de Mútuo Soccorso, como os italianos falavam, já era uma criação na própria Itália, devido às condições econômicas que viviam os italianos após a reunificação da Itália. E quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles também, devido aos grandes problemas enfrentados economicamente, resolveram em todas as cidades criar a Sociedade de Mútuo Soccorso. Os imigrantes vieram, sabe, eles tinham as oportunidades porque havia um compromisso de devolverem e pagarem a viagem do jeito que receberam, pagar a viagem para eles se não ficassem. Mas muito pouca gente aproveitou disso. Eles logo começaram a se desenvolver na cidade e formaram o seu pé de meia aqui, de modo que praticamente daqui ninguém foi embora. Ficaram todos foram crescendo, formando família e foi mudando o aspecto da cidade, né? Mudou muito. A nossa sociedade em Santa Rita do Passa Quatro foi criada em 7 de abril de 1889. E ela, até hoje, ela é atuante, ela não teve interrupção. Contudo, ela teve que mudar de nome em 1942, devido a um decreto do Getúlio Vargas que exigia que todas as instituições estrangeiras renunciassem ao apostolado. No nosso caso, o apostolado italiano. A nossa sociedade resistiu durante 4 anos, somente em 1942, com a intervenção da polícia, que a sociedade mudou de nome para a Sociedade Mineira de Santa Rita, mas permaneceu em atividade. Politicamente, logo no início da história, Santa Rita do Passa Quatro também, assim como tantas outras cidades produtoras de café, foi liderada por grandes fazendeiros. Aqui nós começamos com a família Ribeiro, que é essa da fundadora, né? E veio os primos dele, um dos genros desse fundador, ou aliás, um dos cunhados desse fundador, que era o pai e o filho dos fundadores. Inácio Ribeiro do Vale, Francisco Deocreciano Ribeiro. Eles tinham um tio que era Manoel, Antônio Manoel da Parma. Era de outra família, mas eram misturados já lá em Minas, né? E então aparece que esses foram os líderes políticos que nós tivemos até bem perto. Mas eram rivais ou estavam no Não, no mesmo lado. Eram políticos que cuidavam da cidade, não né? Tinha história não de tinha rivalidades. não tinha. Depois a rivalidade começou
eu acho que na época que sempre havia disputa, é claro, né? Quando havia eleição, eu já havia eleição, o sistema era outro, mas existia. Então, quando havia eleição, é claro que cada um tinha o seu lado. Mas, no fundo, terminada a eleição, todos estavam trabalhando para Santa Rita. Mas a cidade mostrou que podia mudar a história. É uma das poucas no Brasil que interferiu no resultado de uma eleição, dando a vitória ao voto nulo. Havia o partido, porque nós vinha vindo na mão, ultimamente era Ribeiro, Parma, Meirelles. O Meirelles veio depois, mas teve muita influência. Os últimos a administrarem dessas famílias tradicionais foi Meirelles. Aí começou. Então havia o seu Urbaninho, foi o prefeito da família Meirelles. Ele disputou com Oscar. Aliás, ele disputou antes da eleição do Oscar. O dele terminou em 51. E o Oscar, que já não era da família, foi um professor vindo de Guaratinguetá, disputou em 50 para a eleição, para entrar e ingressar na prefeitura em 52. E ingressou 1º de janeiro de 52. Depois veio mais umas 3 ou 4 eleições e apareceu um grupo que queria segurar a eleição. Ele não queria abrir, tinha condição e não queria abrir espaço para o adversário. Então foi feita uma campanha do X. E a campanha do X houve mais voto nulo, porque não contava o branco, ele tinha que votar contra, né? Aliás, tinha que anular o voto, votando no que eles chamavam de X. O outro candidato representou o X. Como ele não estava registrado, não recebia voto, né? Então votavam no X. E o X foi maior do que o voto válido, que a soma dos votos válidos. E cancelou a eleição. E aí anulou a eleição. Anulou a eleição, uns 3 meses depois foi feita outra, né? Em Santa Rita do Passa Quatro, a história não está restrita à memória. Basta um passeio pela cidade e é possível ver o passado. A usina São Valentim, construída em 1910, ainda mantém todas as características arquitetônicas. A pequena central hidrelétrica é patrimônio da Fundação Histórico da Energia de São Paulo. A beleza natural do local encanta. A grande cachoeira, a mata, o prédio histórico. Para chegar à Casa de Máquinas é preciso descer uma escada de 365 degraus. Uma aventura. O Jequitibá Rosa, localizado no Parque Estadual do Vassununga, recebe visitas diárias e sua história é contada e recontada. O museu guarda os pertences do filho mais ilustre da cidade, Zequinha de Abreu, compositor de belíssimas canções, entre elas Tico Tico no Fubá, a mais conhecida, e Branca, uma valsa composta em homenagem a Branca Barreto, filha do chefe da estação ferroviária da cidade. Zequinha é muito mais que uma lembrança, ele é um marco. É inevitável associar Santa Rita do Passa Quatro com a cidade de Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu, na verdade, foi responsável pela divulgação de Santa Rita do Passa Quatro no mundo através das suas composições, das quais se destaca Tico Tico no Fubá, que foi interpretado por várias orquestras importantes e, inclusive, executado em alguns filmes em Hollywood.
É uma bandeira que nós temos. É a bandeira que Santa Rita tem para explorar, né? Para divulgação, para conhecimento, enfim, para elevar o nome que está por aí. Acho que é uma pessoa que contribuiu muito para a cultura nacional, a música nacional. Nasceu aqui. Os pais dele vieram para cá, era farmacêutico. Depois ele nasceu, começou a ser criado por aqui já com tendências musicais. Propagou o nome de Santa Rita para o mundo inteiro. Isso é indescritível. Dificilmente uma pessoa chega a tanto, né, como chegou Zequinha de Abreu. Diz os conterrâneos dele, que eu conheci, e escreveu também alguma coisa sobre Santa Rita, o coronel Vitor Ribeiro, que ele começou com 8 anos, ele já tocava na rua aí. Depois do primário, ele cursou as escolas em Itu, para depois ir para o colegial em São Paulo. Terminou num dezembro, acho que 1918, por aí, e ele não quis mais subir de escola. O pai queria que ele fosse médico e a mãe que ele fosse padre, mas ele não quis nenhum dos dois. Para manter vivas as influências culturais do compositor, a cidade realiza anualmente um festival de música que se estende por uma semana. A presença de Zequinha de Abreu na cultura do Brasil é evidente. Em 1950, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz lançou o filme Tico Tico no Fubá, com a biografia do compositor. Dirigido por Adolfo Celi, tem Anselmo Duarte no papel de Zequinha, Tônia Carreira como Branca e Marisa Prado interpretando Durvalina, com quem o compositor foi casado. Maravilhosa. Para! Será possível que vocês não acertam o ritmo? Todos juntos, não se esqueçam. Domingo, inauguração da nossa banda, Lira Santa Ritense. Trouxe suas músicas editadas. A minha música impressa? Eu pensei que você tinha mentido. Eu quero falar com você. Veja, Luiz, o meu nome escrito em letras de forma. Zequinha de Abreu. Sou eu! Minha música foi editada! Sejam todos! Sejam! E por falar em cinema, o primeiro filme de western foi gravado em Santa Rita. A repercussão foi tão positiva que a cidade passou a sediar um festival de cinema, o único no interior do estado de São Paulo. Em 1966, tinha um diretor de turismo, chamava Filhinho de Freitas.
Vladimir de Freitas. E ele vivia em São Paulo, era fiscal do Estado, fiscal do ICM, lá naquele tempo era outro imposto de vendas e consignações. E ele resolveu a fazer o Festival de Cinema. E já foi feito no Cinema Novo, que nós tínhamos, que foi o Mirella, construído por um santarritense, José Espadão. Vaqueiro tem pressa de ver sua amada. O que é que foi, Simão? Isso foi só para assustar. Por aqui não passa ninguém. São ordens, seu Pedro Antônio. Ele não quer que invada suas terras. Nós não queremos invadir esta propriedade. Outros nomes se destacam no cenário cultural de Santa Rita. Nós temos também um outro grande artista da área, o músico que foi comparado a Vila Lobos, é o Teodoro Nogueira. Ele tem tanta grandeza, assim, tanto valor no exterior como o Zequinha de Abreu. Quem mora em Santa Rita reconhece as vantagens da cidade. Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade maravilhosa. Santa Rita do Passa Quatro, como dizia o colega José Porfírio, é a pérola incrustada na colina. Tem um clima gostoso, ameno, e também pode ser visto assim um povo carinhoso, amigo, né? O maior destaque de Santa Rita começa pelo seu clima. E tem também esse espírito de cultura. Santa Rita é uma cidade de um nível cultural diferenciado. E Santa Rita sempre foi uma cidade assim, de um povo culto, um povo que costumava se vestir elegantemente. A cidade tem as belezas naturais que na nossa região aqui são poucas que possuem, né? Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade que sabe que o passado deve estar sempre presente para que as novas gerações possam ser herdeiras de uma história viva. Formosa, engastada na crista da serra, és a joia mais fina e preciosa, no mais lindo recanto da terra, relicário dos sonhos ardentes que embalaram os teus ancestrais. Os teus filhos te adoram frementes, quem te vê não te esquece jamais. Vibra em ti sempre eterno idealismo, que teu povo alimenta e bendiz. Harmonia, cultura e civismo, no concerto da pátria feliz. Santa Rita, cidade poema, feiticeira, mansão da aventura, tens o dom e a vaidade suprema de prender quem te sonha e procura. Sejam música e versos orvalho que eterniza teu corpo de flor, ninho ardente de paz e agasalho, paraíso do sonho e do amor. Vibra em ti sempre eterno idealismo, que teu povo alimenta e bendiz. Harmonia, cultura e civismo, no concerto da pátria feliz. Santa Rita, cidade poema, paraíso do sonho e do amor. Apoio Usina Santa Rita.